da frustração, do conflito, que a gente vê como a comida entra como uma estratégia de enfrentamento frente a situações conflituosas, situações de frustração. Dá uma olhadinha nessa frase, perguntando como a pessoa lida com uma situação de frustração, que eu perguntei na minha dissertação. Retraio, calo, engulo. Né? Com 3 palavras já disse tudo. Então, esse movimento, né, de retrair, calar, engolir, pode indicar essa evitação desse conflito, essa fuga, esse escape de situações que causem algum nível de desconforto emocional. Na minha pesquisa, inclusive, eu perguntei como é que você lida, foram mulheres com compulsão alimentar, com situações de frustração e conflito. E 55% respondeu que comendo, indicando que, reforçando nessa hipótese, que o comer é uma estratégia de enfrentamento para indivíduos com compulsão alimentar. Então, para lidar, né, para evitar a frustração e o conflito, inevitáveis e inerentes à vida, o relacionamento passa a começar a ocorrer primordialmente com a comida, havendo pouco espaço para o contato com o outro. Isso porque a comida é algo palpável, de certa forma ela é algo controlável, embora paradoxalmente a compulsão alimentar seja o descontrole. Mas ele sabe o que esperar da comida, não vai ter descontrole, não vai ter surpresa, não vai ter frustração. A comida, ele sabe o que vai esperar, né? Um exemplo disso, como o relacionamento passa a ocorrer somente, né, exclusivamente com a comida. Dispenso companhias para me isolar e comer à vontade sem ser julgada. Novamente, né, esse isolamento do convívio social para evitar a vergonha, né, a rejeição, o julgamento, porque às vezes é muito difícil, né, se a pessoa se sentir rejeitada, julgada, envergonhada, vai ser difícil suportar isso. Então é melhor eu me isolar mesmo, porque aí eu não vou ter contato com essa situação. Uma outra frase que ilustra isso. Quando estou entediada, eu como para me animar. Quando eu estou triste, para recompensar, como se fosse um conforto, um abraço amigo, uma forma de prazer. Quando eu estou feliz, eu como, porque eu penso que um momento feliz merece ficar ainda melhor. Nessa primeira frase, né, e ao longo de todo esse relato, a gente pode ver como eu estou entediada, então eu vou comer e isso vai me animar. Então, a comida funciona como um mecanismo de compensação e autorregulação da psique, porque talvez o indivíduo sozinho não consiga fazer essa autorregulação ou suportar esse tédio, essa tristeza. Então, ele vai em busca da comida que vai ter essa função para compensar e autorregular. Esse segundo ponto, que é quando estou triste, como para me recompensar. Então, a comida, ela serviria para o indivíduo suportar aqui, para apaziguar afetos dolorosos, especialmente quando ele não consegue suportar e isso aliviaria uma dor emocional. Nesse ponto, o momento feliz merece ficar ainda melhor. É interessante porque às vezes a gente acha que a comida vem só quando tá triste, né? Só nessa autorregulação. Então esse é um aspecto importante, porque é como se o indivíduo precisasse sentir muito. Eu preciso de estados, né, de uma excitabilidade, de uma euforia, né? Então não adianta eu estar só feliz, eu tenho que potencializar esse momento de felicidade. E essa frase, né, da comida como um abraço amigo, a comida representaria, olha a importância de ver as projeções, né, relacionadas ao comer, ao alimento. Ela é a companheira fiel e leal, né, é um recurso familiar, que não vai abandoná-la, não vai rejeitá-la, vai acolhê-la do jeito que ela é. E é por isso como ela acolhe, a comida ela me aceita, ela tá ali a qualquer momento, ela me aceita como eu sou. E por conta disso, acaba que o alimento passa a ser central na vida dessa pessoa, né? E essa foi uma pergunta que eu fiz também na minha pesquisa. A comida tem um papel central na sua vida? 81,3% respondeu que sim. Como é que era essa centralidade, né? Pensamentos fixos na comida, né? Então fica pensando no alimento a todo momento, ou até no peso,
E é engraçado, o pensamento fixo vai tanto quando há o descontrole alimentar, então eu quero comer isso, quanto quando está em dieta, porque aí fica pensando a todo momento o que eu vou comer. Então, nesses dois cenários isso aparece. O comer como proporcionando, né, emoções positivas e como forma de lidar com problemas, que a gente já viu. Então, progressivamente, a comida passa a ocupar, né, mais lugares na existência. E como só há espaço para pensar na comida, acaba esvaziando, né, outros conteúdos e tem um empobrecimento das outras atividades. Então, a pessoa só pensa em comida mesmo, né? Cadê as relações sociais? Cadê as atividades, outras fontes de prazer? E acho que esse é até um sinal na clínica, quando eu vejo que a gente está conseguindo explorar, né, outros aspectos, está aparecendo outras coisas que não só a comida, está aparecendo outras potencialidades, eu acho que é um sinal prospectivamente positivo, né? E assim, por mais torturante que possa ser essa obsessão pela comida, o descontrole alimentar recorrente e aí a subsequente tentativa de autocontrole, isso acaba fornecendo uma razão e um sentido na vida dessa pessoa e passa a ser indispensável para o seu funcionamento. Então, acaba que o sentido da vida dessa pessoa é ou comer ou evitar a compulsão alimentar, porque ele acaba planejando toda a sua vida em torno dessas questões. E a Woodman tem uma frase muito interessante que ela fala assim: as compulsões estreitam a vida, até não restar mais o que viver, somente existir. Que exemplifica muito bem. Olha um exemplo, né, na prática, na vivência de uma das participantes do meu mestrado. A minha vida inteira é tentar emagrecer. Muito forte essa fala. Às vezes consigo, mas depois engordo de novo. Me sinto mal também por parecer que eu não consigo controlar minhas próprias ações. Então, nessa primeira frase, a gente fica claro esse estreitamento, né, na vida da pessoa. Não tem espaço para explorar, para imaginar, para outras coisas. E como a vida também fica baseada, né, nessa guerra interna entre o desejo de comer e a necessidade de autocontrole. E essa última frase também é muito interessante porque a gente pode pensar que essa impotência, esse descontrole podem não só ocorrer perante a comida, mas como o indivíduo sente em relação à própria vida dele, né, em outros aspectos também. Esse foi outro relato de uma participante. Sinto-me escrava da comida, né, como o indivíduo é escravizado, subjugado por essa comida, né, tem um luminoso nesse alimento, né. Frustrante. É triste ter isso no pensamento o tempo todo. Ocupa um espaço que poderia usar para outras coisas. E esse é um ponto interessante de a gente pensar como a comida pode ser uma estratégia defensiva também. Então eu vou ficar pensando em comida, em dieta, obviamente inconscientemente, isso que eu tô falando, e aí eu não vou pensar no meu conflito familiar, eu não vou pensar em coisas, né, que estão acontecendo, que estão fora do meu controle, né? E então é quase que uma estratégia defensiva que protegeria esse indivíduo de angústias e ansiedades, né, necessárias ao crescimento, inevitáveis, mas que é a vida, né, que tem todo esse conflito, né? Então é um ponto interessante para pensar o que está por trás disso. Como eu acho que eu já falei, né, por mais torturante, acaba fornecendo um sentido para a vida dessa pessoa com compulsão alimentar. E aí que a gente entra nesse aspecto controle